Yo, Geeks, tudo isso lá! Depois de quase 200 capítulos, colocando um suspense absurdo pra cima do personagem, Oda revelou pra nós Rocks de Shebeck. E não foi uma simples revelação, não! O autor fez o pirata ter uma das introduções mais épicas, ou a mais épica de todo o mangá. Acho que dá pra dizer que é a mais épica facilmente de toda a história de One Piece. E é claro, né, a galera do Power Scaling vai à loucura com tantas apresentações, todos os feitos e tudo realmente que esse personagem conseguiu nos apresentar. Mas o público quer saber quem teve mais feitos na obra até agora. Será que foi Shebeck ou será que foi o Roger? É isso que nós vamos discutir depois da vinheta. Bom, esse vídeo vai ser uma polêmica, mas vamos lá. O Roger foi apresentado para nós no capítulo 1 da história como sendo o rei dos piratas, aquele que inaugurou a era da pirataria no mar. Com aquele discurso épico, né? A gente tem lá o Mangão gritando: "Ah, Roger, onde que está o seu tesouro?" E aí ele vai e questiona, né? "Ah, vocês querem o meu tesouro? Vocês querem fama, riqueza e poder? Vão atrás do One Piece, né? Que tá naquela ilha. Eu deixei lá, eu deixei naquele lugar." E aí começa a grande era dos piratas. O homem que conseguiu mover uma era inteira de pessoas para que um monte de galera, de gente, de piratas se aprofundassem ali nos mares atrás desse grande tesouro espalhado ali pelos 4 cantos do mundo de One Piece. Foi uma... Cara, dá pra dizer que é uma das maiores introduções de um personagem no mundo dos mangás, porque carrega toda uma aura absurda e ao mesmo tempo introduz todo um ponto importante para a trama principal da história, que viria a passar mais de 28 anos e nós acompanhando até então. E depois de 957 capítulos, Shebeck surge na trama como o líder do grupo de piratas que tinha como subordinados simples, pessoas ali que eram personagens bem simples, sem nenhuma aura, sem nenhuma característica assim muito específica, sem ser personagens muito especiais. O cara era simplesmente líder, capitão de Big Mom, Kaido, Barba Branca e Chique. Toda essa galera lendária era subordinada de Rocks de Shebeck. Sua introdução aí já tinha sido épica. 957 capítulos depois, o Shebeck já vem com o pé na porta, mostrando que ele era um personagem realmente pra ficar de olho. Mas se não bastasse toda essa introdução no capítulo 957, o Oda vai lá e coloca ainda mais fogo no parquinho, apresentando vários feitos absurdos sobre o personagem. E agora, quem entre eles até então tem os maiores feitos do mangá? Roger ou Shebeck? Analisando então todos os feitos descritos na história, sem suposições, vamos tentar pensar em quem teve os feitos mais absurdos no mangá de One Piece. E o feito absurdo pra você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando os nossos vídeos para que a gente continue a divulgar ainda mais os nossos conteúdos de One Piece por aqui. Cara, tem uma lista de vídeos pra gente trazer aqui no canal ainda, porque tem muita coisa interessante, formidável que o Oda entregou pra nós aqui nos últimos capítulos. E cara, cada um desses pontos vale muito a pena a gente abordar. E é claro, você pode fortalecer ainda mais as nossas perspectivas através ali de se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu ou mandar o seu hypar. Isso já nos ajuda pra caramba a permanecer ativo por aqui e trazendo ainda mais conteúdos de One Piece na plataforma. Vamos lá, vamos começar então pelos feitos do Shebeck, tá? Lembrando mais uma vez que são feitos descritos no mangá, sem suposições, apenas coisas que nós sabemos sobre o personagem na história. Bom, o primeiro ponto dele aqui é que atacou Mary Josie sozinho, só isso.
Ele conseguiu se infiltrar, o maluco é introduzido na história. O primeiro ato dele, assim, grandioso, é invadir Mary Joseph sozinho, sem nenhum grupo, sem nada. E ele vai e traz Davy Jones de volta para a história. Davy Jones que tinha sido apenas ali uma nota de rodapé, mediante uma conversa da Robin com o Chopper lá na saga do Fox, né, no arco do Fox. E agora temos ele extremamente colocado como uma importância, porque Davy Jones praticamente é jogado ali na cara de Imu pelo Xebec. O personagem então adentra ao Salão das Flores, onde ninguém foi há quase 800 anos e onde ninguém retornou para lá até o presente. O narrador, ele dá essa ênfase absurda sobre essa ação de como o Xebec chega até o lugar mais profundo, mais fundo no coração de Mary Joseph sem ninguém lhe impedir. O cara vai lá na cara de Imu, gospe na cara dele e dá um tapa na cara dele. Claro, eu tô exagerando aqui, mas o fato é que ele vai lá na cara de Imu, fala sobre Davy Jones e percebe, não, aqui eu ainda não posso seguir em frente. Aqui eu ainda não tenho poder suficiente para conseguir tomar o trono do mundo. Mas esse é meu alvo, você é meu alvo e eu vou voltar aqui, né? Ainda mandou essa, né, de que iria retornar até o lugar. Ele gerou um clash de Haki do Conquistador com um lastro de 5 km. Então foi confirmado de que realmente o lastro ali do Haki do Conquistador de Xebec juntamente com o Harold, né, no clash ali dos dois, tinha um diâmetro, teve um diâmetro de 5 km, né? Se fosse ali basicamente um raio de 5 km, o diâmetro seria de 10, né? Então seria um feito ainda mais absurdo. Mas como é ali um diâmetro de 5 km, o raio é de 2,5 km. Mas mesmo assim já é um feito extremamente absurdo para o personagem. Ele destruiu boa parte ali de Mary Joseph, né? Com esse confronto juntamente, não com o confronto com Harold e depois ao lado ali do Harold. O Xebec conseguiu fugir de Mary Joseph matando um almirante, né? Ele, antes de entrar ali no Salão das Flores, ele acaba ferindo um almirante e mesmo com as tratativas, esse almirante não consegue ser salvo, né? Não consegue ali ser salvo. A questão é que depois ele consegue fugir ali de Mary Joseph juntamente com o Harold. Nós observamos também que ele fez tudo isso sem nem mesmo ser um pirata ainda. Ele acabou ali fazendo tudo isso sem nem mesmo ser um pirata ainda e, além disso tudo, acabou destruindo um dos portões da justiça, né? Tentando encontrar algum caminho, algum percurso, alguma informação que a gente trouxe no vídeo de... Hoje é sexta, no vídeo de quarta-feira a gente falou um pouco sobre essas questões, sobre a importância dos portões da justiça, como que o governo mundial controla ali as marés do mundo de One Piece, e essa é uma questão muito importante sobre como o Xebec acabou destruindo esse portão. Ele ganhou várias competições ali do Dave Backfight, né, montando o seu próprio agrupamento e se tornou o líder de figuras proeminentes como Kaido, Barba Branca, Big Mom, Chique e Stussy. O Xebec, ele não escolhia os melhores de sua época, ele escolhia aqueles que seriam os melhores no futuro, aqueles que marcariam o seu nome na história. Ele não escolheu os melhores na época, mas escolheu aqueles que marcariam o nome completo ali na história, na era dos piratas. Ele tinha uma visão para cada um, era aquele tipo de olheiro absurdo, aquele tipo de treinador que formava realmente um grande elenco, que era, não tinha sincronia nenhuma, não tinha sincronia nenhuma, mas o fato não tinha nenhum entrosamento, mas o fato é que era realmente ali um time de galácticos, né? Conquistou o Hashinosu e se tornou o rei de lá. Esse aqui já é um feito realmente absurdo aqui do Xebec, de ter realmente conquistado o Hashinosu e ter se tornado ali rei da Ilha dos Piratas. Foi para God Valley e lutou contra seus oponentes com o peito aberto e sozinho, porque quando ele chega lá em God Valley, o Xebec simplesmente pula em direção ali para resgatar, seja lá o que for, para fazer sei lá o que for, mas ele vai em direção e deixa totalmente o grupo dos Rocks para trás. E precisou do Garp e do Roger juntos
para derrotá-lo. Na visão ali do Sengoku, o que é descrito para nós é que tanto o Roger quanto também o Garp se juntaram para derrotar ali o Xebec. E assim o personagem marca o seu nome na história de uma forma formidável. Agora vamos falar aqui sobre Gold Roger. Roger é descrito como alguém que matava milhares se debochassem dos seus companheiros, tanto ali por Garp quanto também por Dandan. A Dandan até mesmo reforça ali a ideia do Garp, né, sobre quem era ali o Roger e essas figuras, e até mesmo curioso como a Dandan sabia sobre essas questões, mas o fato é que o Roger, só de ouvir alguém debochar ali dos seus companheiros, já lhe levava para uma briga. O bando do Roger era um grupo cooperativo. O Saturno mesmo acaba questionando ali sobre o encontro do Chapéu de Palha em Egghead. Ele fala: ah, então vocês são do tipo cooperativo, porque tanto ali os Rocks era marcado como um grupo não cooperativo, quanto também o grupo do Roger era um grupo cooperativo. E assim ele formou o seu bando com laços de amizade. Todo mundo que entrava no bando do Roger não era por questão de força, mas sim por questão de afinidade, bem parecido com o que o Luffy faz nos dias atuais com os Mugiwaras. O Roger rodou o mundo todo algumas vezes, conseguindo chegar em Rodestar, sendo o primeiro pirata a chegar em tal ilha. Lá ele descobriu que não era a última ilha que precisava trilhar, que precisava realmente encontrar. Então, nós visualizamos que o Roger tem esse grande feito, e só de ter chegado em Rodestar já coloca ele numa questão de uma expectativa, né, de uma situação extremamente forte. Nós observamos que o Roger cresceu como pirata e lutou várias vezes com Garp e conseguiu sobreviver. A gente viu o Garp agora em Hashinosu, do que ele é capaz de fazer na sua velhice. Vimos também na sua base mais nova ele destruindo ali sem haki, né, só na base do punho forte, né, ali contra as frotas da marinha, e vendo como o Garp era um monstro de força física, e o Roger conseguiu lutar contra o Garp. Ele foi crescendo como um pirata, lutando contra o Garp de uma forma realmente assim formidável, mostrando como ali o Roger era alguém extremamente forte por se equiparar ali ao Garp. E suas lutas foram tantas que o Roger enxergava o Garp como seu amigo, o que faria ele confiar no velho, o seu filho futuramente, né? Viria a confiar ali o seu filho para o Garp para levar para a ilha de Dao. Assim, ele acabou se juntando ao Garp para derrotar o Xebec, contornando ali toda a situação mediante ao incidente de God Valley. Antes de encontrar o grupo do Barba Branca, o Roger havia derrotado um vice-almirante. Só uma pequena errata aqui, não se sabe qual que era o cargo desse marinheiro que o Roger surrou. Mas, né, convenhamos, se você vai pra cima do Roger, pelo menos você espera que, ou pelo menos nós esperamos que seja pelo menos um vice-almirante, né? Que se for, a não ser que seja o Kobe como capitão, ali é diferente. Aí eu acredito que seja realmente um vice-almirante, ou quem sabe aí um almirante que o Roger tenha lutado e tenha espancado. Mas colocando os pés no chão, talvez seja realmente um vice-almirante em que o Roger realmente tenha passado ali a peixeira no personagem, como se fosse nada, como se fosse simplesmente ali um boneco. Ele estava segurando o vice-almirante como se fosse nada. A gente acha que seja um vice-almirante, tá? A gente acredita que seja um vice-almirante. Eu pelo menos acredito, porque eu acho que o Oda não colocaria um almirante naquela visão. No confronto contra o grupo do Barba Branca, Roger, brincando e doente, deu um golpe no Oden que o fez voar por uma ilha inteira. Cara, a gente tá falando do Oden. O Roger simplesmente deu um golpe ali no Oden. O Oden conseguiu defender e mesmo assim foi mandado ali para uma ilha inteira, atravessando várias árvores, coqueiro, tudo tava na frente ali dele, varrendo a ilha por completo. Roger e Barba Branca tiveram um clash que cobriu a ilha inteira com o Haki do Conquistador, né? Aqui, esse clash provavelmente é um clash muito maior do que o Xebec e também o Haru fizeram lá em Mary Jose, mas a gente não tem ali o escalonamento, então não dá pra falar se é mesmo ali maior ou não. O fato é que foi um clash extremamente absurdo. Roger sabia a localização de todas as armas ancestrais e decidiu não usá-las. Por mais que Poseidon ainda não tivesse nascido e Uranus provavelmente está nas mãos de Mu,
ele podia ter usado Pluton ao chegar ali em Wano, visto que tinha uma amizade muito forte com o Oden. Roger enfrentou uma frota inteira do Chique e todo o seu grupo conseguiu escapar e saíram ileso do confronto. Isso já é algo extremamente absurdo. Futuramente o Chique já é alguém extremamente apelão e mesmo assim o Roger conseguiu sair dali ileso. Roger rodou o mundo todo mais uma vez e descobriu Laugh Tale, onde ele e seus companheiros riram da história contada por Joy Boy, né? Então esse aqui é um feito extremamente, é o feito mais absurdo do Roger até então, ter chegado em Laugh Tale e ter se tornado o rei dos piratas. O Roger descobriu tudo. Ele soube que o mundo estava afundando, ele soube das armas ancestrais, o que levou à Guerra do Século Perdido, ele soube também sobre os 3 mundos e também sobre o segredo dos Ji. O Roger descobriu todos esses segredos, manteve consigo e morreu com eles. A questão agora é saber por que ele tomou tal atitude. O Roger então se entregou ao governo mundial e inaugurou a Era dos Piratas, dizendo que seu tesouro, o One Piece, estava em uma ilha, estava naquele lugar escondido. E assim, vários piratas, várias pessoas foram para o mar à procura do grande tesouro do rei dos piratas. Meus amigos, mas vamos ser realistas, né? A gente observando tudo que foi falado do Roger e do Xebec na trama, vendo os dois personagens, fica claro que o Xebec é o rei dos Power Scaling. Não dá pra Mihawk, não dá pra Shanks, não dá pra Roger, pelo menos nas descrições que nós temos sobre o personagem, ninguém fez absolutamente nada o que o Xebec fez nos últimos capítulos, nas descrições sobre o personagem, pelo narrador, tá? Não é uma visão de algum personagem, não é o Sengoku falando, não é o Garp dizendo, nada, é o narrador, ou seja, o Oda tá cravando esses feitos de forma extremamente absurda. E é impossível não colocar ele na frente do Roger, visto que ele foi peitar Imu sem nem mesmo ser um pirata e sozinho. Ele foi peitar Imu, ele foi lá em Mary Joce, ele invadiu Mary Joce, criou um caos, debochou da cara de Imu e estava sozinho e nem era um pirata. Caraca, o feito desse cara é algo extremamente absurdo. E ele pode ser facilmente sendo colocado aqui como o rei dos Power Scaling de One Piece. É claro que o Roger, ele também é o rei, mas o rei do World Building, é a forma de expandir o mundo de One Piece. E a gente tem aqui uma forma tão inacreditável, porque o Oda, ele é absurdo na maneira como ele tá trabalhando esses dois personagens. Porque o Oda, ele é tão genial que ele introduz o Roger, fazendo ele ir até o ponto mais distante de Mary Joce. O Roger é aquele que chegou na última ilha, ele descobriu o One Piece, porque não é dele o tesouro, né? Ele fala que é dele, mas não é dele, mas ele chega e fala assim, o meu tesouro está lá. E aí todo mundo começa a correr atrás e ele inaugura a Era dos Piratas por ter chegado no ponto mais distante de Mary Joce. E aí o que o Oda faz para introduzir o Xebec? Ele coloca o Xebec no centro, no ponto principal de Mary Joce. É um claro sinal de que Roger e Xebec são duas forças opostas. São duas forças opostas que descenderam, que se alinharam, que acabaram se distanciando. Nós não sabemos. O fato é que são duas forças opostas e que foram realmente colocadas de uma forma formidável aqui pelo nosso autor de One Piece. Então, como nós vimos, toda vez que o Oda quer escalonar os poderes da obra, ele coloca algo em relação ao Xebec, porque não é à toa que vemos ali ele dizendo, o Oda mesmo dizendo, através das palavras do Sengoku, é claro, de que foi necessário tanto o Garp quanto também o Roger para derrotar, juntos ali, para derrotar o Xebec. E quando ele quer analisar, trazer algum ponto, falar ali sobre o World Building, ele coloca o Roger. E não é à toa que o Vegapunk acaba questionando por que aqueles que estavam ali, né, descobriram o segredo do mundo, por que eles não revelaram, por que eles não falaram, por que eles não disseram nada. E aqui vem esse grande questionamento sobre o Roger. Então nós temos esse paralelo, Xebec, o rei ali dos Power Scaling, e o Roger, o rei dos World Building, né, de quem acompanha One Piece por causa do mundo e do universo. Os fãs do Roger
vão ter que me perdoar nesse vídeo, mas nem tem cara, não tem como dizer aqui que o Roger é mais forte com todas as descrições que nós temos do Shebeck até agora, comparada com as que temos do Roger. Simplesmente não dá, gente, é a realidade nua e crua aqui que a gente tem sobre esses feitos, e eu simplesmente narrei os feitos de cada um dos personagens e fica bem claro sobre quem é o mais forte entre eles. Mas quem sabe aí o Oda não esteja aguardando um clash do Roger com Imu-sama, né? Eu acho que seria realmente ali um grande feito do Roger ter um clash com Imu, colocaria ele mais degraus acima, talvez até mesmo ali em comparação com o Shebeck, né? Ou provavelmente se o Roger tiver um clash com Imu-sama e conseguir sobreviver, aí o Roger vai pra cima do Shebeck. Aí não tem comparação, né? Porque o Shebeck vai até ali em Imu-sama, pelo que nós sabemos, ele vai até a cara de Imu e fala: opa, esse paredão ainda não consigo ultrapassar, então eu me prefiro aqui, eu preciso recuar. Agora, se o Roger tiver um clash com o Imu-sama, aí não tem como, cara. Aí o cara vai pra top 1 ali ao lado do Joy Boy facilmente. Por enquanto, na trama de One Piece, temos Joy Boy e Shebeck ali lado a lado e o Roger correndo por fora ali entre os personagens mais fortes de One Piece. E vocês nos comentários, vamos lá, muita calma, respeita o coleguinha que tem uma opinião contrária à sua, respeita também a opinião do LP, não sai crucificando o LP, só tô narrando os fatos e aquilo que eu enxergo sobre as visões. Ah, LP, mas Laugh Tale é tão difícil ali quanto sei lá o que. Sim, eu concordo, mas até agora nós não tivemos nenhum tipo de pirata que o Roger conseguiu derrotar sozinho narrado na trama. O fato é que eu quero a sua opinião, eu quero o seu comentário, respeita o coleguinha, respeita ali o fã do Roger, respeita o fã do Shebeck e a gente vai discutindo e trazendo mais camadas aqui sobre essa discussão formidável que Eiichiro Oda tá jogando só gasolina, só fogo entre esses dois incríveis personagens de One Piece.